Olá, ansiosos! Meu nome é Carol, bem-vindos ao meu canal Relatos da Carol. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre esses caderninhos aqui, que são o meu diário. Então, por que eu chamo esses caderninhos de diário? Logo na minha primeira consulta com a psicóloga, logo na primeira sessão de terapia, ela pediu para que eu comprasse um caderninho e fizesse de diário. Sim, diário, porque eu tinha que escrever nele todos os dias. Eu tinha que contar o meu dia a dia no caderninho. Então, sempre antes de dormir, eu escrevia lá como foi, se teve crise ou não, detalhadamente, do começo do dia até antes de dormir. E aí, depois de um tempo, quando eu comecei a fazer mais sessões de terapia, eu tinha que ler essas folhinhas pra ela. E assim, até era incrível até pra mim mesmo, porque às vezes eu estava bem, e aí eu lia uma folha que nem parecia que era eu ali, que tinha sido eu que tinha escrito aquelas coisas. E aí hoje eu resolvi ler uma folhinha dessas um dia que eu não estava muito bem, pra vocês entenderem mais ou menos e tirar suas próprias conclusões aí de como eu me sentia. Eu vou ler aqui de uma maneira que dê pra vocês entenderem. E foi mais ou menos assim, foi dia 29/9, setembro de 2015. Me sinto muito impaciente esses dias. Falta de ar, dor de cabeça, sinto que meus medos estão voltando. Passei o dia bem, mas com muitas dúvidas e sufocada. Ia fazer a matrícula da academia, mas ao mesmo tempo estava muito insegura. Estou com medo de caminhar, de entrar na academia, de trabalhar e ir no centro da cidade. Estou com medo de sair de casa. À noite ia me encontrar com as colegas da faculdade para discutir sobre o seminário. Pouco tempo antes de ir, senti uma pontada no ouvido direito. Fiquei com tanto medo que por alguns instantes me vi fora de mim. Na mesma hora desisti de fazer seminário, de ajudar as amigas e fiquei triste, pois tomei a consciência de que meu maior medo voltou e eu não consegui controlar. Daí liguei pro meu namorado e desabafei e chorei bastante. Às vezes me sinto sozinha, como se não tivesse ninguém para conversar, mas na verdade tem. Só que eles não entendem e por eles não entenderem, eu acabo me privando e escondendo de todos o que eu sinto. E assim, agindo de forma natural e fazendo coisas que me fazem mal. Me sinto sem saída, mas com esperança. De repente tudo passa e eu me sinto bem. Parece loucura. Chego até a achar graça. Porém, são momentos de transtorno que parece que na hora não vão passar, mas passam. Deu pra perceber como eu tava confusa, como foi um dia complicado pra mim, mas eu lembro desse dia como hoje. Eu vou contar um pouquinho dele pra vocês. Eu lembro que eu mandei um WhatsApp pro grupo lá da gente, que eram eu e mais 4 meninas, falando que não ia mais participar de seminário nenhum, que não ia poder ir, porque eu ia falar com o professor, que eu não ia ter condição de apresentar seminário, e não falei nada, só falei que não ia, não expliquei pra ela o que eu tava passando, nem nada do tipo. Lembro até que cheguei a falar com o professor pra não apresentar seminário, ele me entendeu e depois desse dia eu passei a não apresentar seminário por um tempo, mas a turma da faculdade não chegou a ficar sabendo de tudo isso que estava acontecendo comigo. E assim, eu lembro que eu chorei muito depois dessa noite, depois de ter cancelado com as meninas, eu chorei bastante, eu fiquei triste, fiquei no quarto pensando, me sentindo muito só, e eu realmente me sentia muito sozinha. Eu sei que existiam pessoas, tinha pessoas pra eu conversar, pra eu desabafar, tinha minha mãe, minha tia, minhas amigas, tinha minhas primas, mas ao mesmo tempo que elas me ouviam, elas não sabiam o que era aquilo. Então assim, eu percebia isso no olhar delas, no jeito delas falarem comigo. E aí eu me sentia só, porque eu falava, nossa, eu tenho pessoas pra conversar, mas eu não tenho pessoas pra me entender. Elas não me entendem. E aí eu me sentia sozinha, eu me sentia frágil, eu me sentia fraca, eu ficava triste. E depois de um tempo vinha aquela calmaria. E aí eu até ria da situação, porque eu falava, meu Deus, há alguns minutos atrás eu estava mal, triste, sofrendo, achando que não tinha saídas. E agora tá uma calmaria tão grande e passou. E eu espero que amanhã eu esteja bem. Então assim, eu vivia mesmo um dia de cada vez. Todo dia tinha alguma coisa. Então eu ficava bem confusa. E falar em confusa, eu até destaquei aqui, até no outro caderninho aqui, algumas coisas que eu escrevi que eu estava bem confusa. E eu quero ler aqui pra vocês também. Esse dia aqui já foi em 2016. Eu escrevi assim: impressionante como eu sinto um mal enorme, que acho que não vai passar nunca, que vou morrer e que vai tudo se acabar. E do nada, uma distração faz passar.
e passa como se nada tivesse acontecido. Deu pra perceber, eram dias que eu estava bem confusa e eu acabava desabafando aqui no meu caderninho. Então é mais ou menos isso mesmo, assim. E parece que vai tudo acabar, parece que a pessoa vai morrer. E depois vem aquela calmaria que eu falei anteriormente e a gente vê a esperança, a gente consegue enxergar a esperança. E teve outra aqui também, que foi em 2016 também, foi 2 dias depois que eu escrevi esse, e eu coloquei assim: me sinto mal com essas coisas que ainda acontecem comigo. Tento manter o controle de tudo, inclusive da ansiedade repentina. Mas não tem jeito, os sintomas sempre voltam. Preciso marcar uma consulta com a psicóloga e o psiquiatra. Então, assim, eram desabafos mesmo, e eram dias bem confusos que me faziam mal, me faziam pensar demais. E às vezes, por eu pensar demais, eu acabava me isolando demais, assim, era eu e eu mesma. Então, era como se eu não tivesse ninguém, não tivesse amigos, não tivesse familiares. Então, era um sentimento bem depressivo, porém nunca cheguei na fase da depressão, mas era bem difícil pra mim, porque graças a Deus eu conseguia encontrar forças dentro de mim, até no outro dia mesmo, nesse dia eu acabava pensando demais nisso e eu acabava tirando forças de onde eu achava que não tinha pra seguir, pra continuar e viver um dia de cada vez, até vir a calmaria de uma vez por todas. E graças a Deus esse dia chegou, eu consegui sentir a calmaria e eu achei muito importante contar isso aqui pra vocês. Quem se interessar no assunto e quiser que eu fale mais, que eu conte mais, que eu leia mais algumas folhinhas aqui do meu diário, deixe seu comentário aqui embaixo ou falem comigo no Instagram, se inscrevam no canal, dê like no vídeo e é isso aí. Beijão!